Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 12, versículo 37. Assim está escrito: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Esta é uma orientação de Jesus para a nossa vida, falando sobre a necessidade do cuidado, da vigilância, da prudência, para que, quando Ele vier, possa nos encontrar prontos, preparados e desejosos de irmos com Ele ao encontro. A vigilância é uma disciplina da vida cristã muito necessária e, quando há a falta da vigilância, problemas surgem e os prejuízos, muitas das vezes, eles se tornam irreparáveis. Vigiar é estar atento, estar com os olhos abertos, observando, analisando, com muito cuidado, com muito tato, com discernimento, para que não seja surpreendido em alguma situação. Porque a vigilância, ela é como um muro que nos protege, que nos livra de cair em determinados precipícios. Quando o Senhor Jesus disse isto, significa que é possível que alguém seja vigilante, cuidadoso, prudente, atento, no momento que recebe uma palavra e fica satisfeito, feliz, alegre. Com o passar dos dias e do tempo, a pessoa vai se deixando levar, vai se relaxando um pouco, já não vai tendo mais aquele cuidado apurado que vinha tendo, então vai abrindo oportunidades, vai deixando a vigilância um pouco de lado, e é aí exatamente que surge o grande perigo. Deus abençoe a D. Jardim Dionísio. E é exatamente nestas circunstâncias que os problemas aparecem. Numa outra orientação, Jesus disse: olhai, vigiai e orai. São orientações fundamentais na vida do cristão. Porque, embora estando servindo a Deus, nós estamos vivendo num mundo que é dominado pelo pecado, pelo príncipe das trevas, que engana, que seduz, que mente, que falsifica, que engana, que imita as coisas verdadeiras. E nós que estamos servindo ao Senhor precisamos ter cuidado para não cairmos em nenhuma dessas ciladas. Porque é a estratégia dele, é apresentar as coisas como se fossem verdadeiras para roubar do nosso coração a fidelidade ao Senhor e tirar de nós o cuidado que a vigilância traz, para que a gente não seja surpreendido e com isto vamos ter consequências desagradáveis e algumas delas poderão ser irreparáveis. Então, quando Jesus diz isto, ele diz que é bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, é aquele que não escolhe tempo para vigiar, para ficar atento, alerta, desperto, olho aberto, observando tudo, se cuidando, se precavendo, uma língua popular, se policiando, para não se deixar escorregar por alguma outra situação. Então, esta pessoa que vive desta maneira, com este cuidado, sem abrir trégua, sem esquecer as advertências do Senhor Jesus, ele então vai estar pronto. E quando o Senhor vier e o encontrar nesse estado de vigilância, ele vai ser bem-aventurado. O próprio Jesus ensinou dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós vivemos na carne, a natureza que vivemos é na carne. Embora servindo a Deus, se a carne não for crucificada e o Espírito de Deus dominar sobre o nosso espírito e nos levar a viver em espírito, nós vamos viver na carne. E a natureza da carne, a inclinação dela, é morte e inimizade, é separação de Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas dizendo, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque as concupiscências, os desejos carnais, os desejos da vista e a soberba da vida se manifesta neste corpo físico que nós trazemos conosco, que ainda ele é chamado o corpo do pecado. Então os grandes problemas vêm a nós por isso. Porque se o Espírito domina, ele vai levar o nosso corpo a crucificar-se para o mundo, o pecado e as suas ofertas e nos dedicar a Deus. Então nosso corpo vai ser consagrado, separado para Deus. Mas se a carne domina e o espírito fica subjugado, a carne vai utilizar-se deste corpo para dar vazão à prática do pecado. E é aí que está o grave problema que traz sérias consequências para a nossa vida. Muitas pessoas que vinham numa caminhada tão excelente, tão segura, tão boa, no momento de descuido, abriu brecha e então as coisas tiveram uma reviravolta e aquela vida que estava bem centrada em Deus, agora foi iludida, sentenciada, foi convencida por uma coisa que não agrada a Deus e acha que estas coisas são normais. Estas portas que se abrem são portas que tiram a pessoa da comunhão com Deus. Então, a vigilância, ela é muito necessária. Nós precisamos vigiar em todo tempo. Não se pode descuidar um só momento. E quer ver uma situação em que nós, muitas das vezes, ficamos tendenciosos a descuidar da vigilância? É no momento quando Deus, por misericórdia, faz de nós o seu instrumento e nos usa com graça, com poder, com autoridade, e aquilo traz alegria, traz gozo, porque nós vemos a mão de Deus operando. E é justamente nesta hora que a gente precisa ter o máximo de cuidado. Porque naquela empolgação, naquele afã, parece que queremos entender que aquilo aconteceu por nossa causa. E por nossa causa não acontece nada. Se não é Deus, nós nada podemos fazer. E outra, às vezes depois de um mover espiritual de Deus na nossa vida, somos levados muitas das vezes a pensar que nós somos tão espirituais que não precisa mais ter vigilância, não precisa ter cuidado. E a gente, não, comigo não, eu sou intocável. Em mim ninguém vai tocar. É justamente esta hora do maior perigo na vida. Este perigo, eu e você estamos sujeitos a ele. É quando a gente pensa que já chegou num nível espiritual que não precisa mais ter cuidado. Nós já estamos fora do alcance das tentações, das estratégias do adversário, nós estamos já num posto mais alto e aqui o adversário não vai chegar a mim aqui nunca. É aí que está o nosso erro. É aí que nós falhamos diante de Deus, porque quando a gente se julga que já está autossuficiente espiritualmente, o adversário aproveita essa brecha, ele vem e lança a sua seta. E ela atinge o nosso coração. E quando ela atinge ali, a queda é grande. Os prejuízos são enormes. E nós perdemos o rumo.
Elias, depois daquele grande confronto com Baal e seus deuses, em que Deus respondeu poderosamente a oração de Elias, mandando fogo do céu e trazendo aquele povo de volta para Deus, porque já estavam desviados, trazendo-os de volta para Deus, e eles clamaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois, quando ele disse a Acabe, olha, prepara o seu carro porque vai chover. Ora, não chovia já há 3 anos e pouco, mas lá atrás ele tinha dito, só vai chover segundo a minha palavra. Quer dizer, a confiança, o elo de comunhão que ele tinha com Deus era tão grande que condicionou a ação de Deus à palavra dele, porque o que ele dizia era o que Deus lhe orientava para dizer. E assim aconteceu. Mas quando chegou um dado momento, parece que com aquelas grandes vitórias, ele ficou assim meio que descansado. Aí o que aconteceu? Veio lá um aviso para ele, olha, Jezabel está procurando a tua cabeça e de amanhã, você não passa. O que Elias fez? Ele não foi aquele valente, aquele homem poderoso. Agora ele recebeu, não foi nem a mulher, foi o mensageiro dela. Chegou para ele e falou, o que ele fez? Correu, fugiu. E quando chegou num determinado lugar, ele ficou tão angustiado com aquele momento. Parece que a temperatura da fé de Elias estava lá em cima. Quando ele recebeu essa mensagem, ela parece que foi a 0. E ele fugiu. E quando chegou lá num lugar, mas nem o lugar para onde foi se esconder, ele sentiu-se seguro. E sabe o que ele disse? Basta, ó Deus, eu não sou melhor dos meus pais, já basta. Para mim já deu, pode tirar a minha vida agora, tá tudo certo. Veja o que faz um descuido no momento em que precisamos ter o maior cuidado. É quando nós estamos sendo admirados, quando alguém está comentando, está dizendo, olha, Deus usou fulano, Deus usou Bertrano para mim, e fulano, você é uma benção, você é um instrumento. Muito cuidado nessa hora. Porque é justamente aí que a gente vai abrir uma brecha e o inimigo vai vir, porque ele não dorme. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outro texto diz, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então ele não tem descanso enquanto não nos atingir. Ele sempre está procurando uma oportunidade, um meio de nos atingir e nos tirar da presença de Deus. A nossa felicidade é que ele está ao derredor, mas ao nosso redor, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, o Senhor manda a proteção. Agora, nós temos a nossa parte a fazer. Nós precisamos ficar vigilantes, cuidadosos. Não podemos descuidar. Não podemos achar que nós agora podemos. Existe uma pessoa, fulano, não vai para aquele lugar, fulano. Aquele lugar é comprometedor, aquele lugar é perigoso. Você já veio de lá, não volte para lá não. Não, mas eu agora sou diferente. Eu agora entro em qualquer lugar e nada acontece comigo. Pois é. A pessoa vai, dentro de poucos dias a gente tem a notícia que a pessoa foi lá, daquele lugar, e teve uma decaída. E volta, moribundo, triste, desanimado, já não quer mais seguir o caminho. Por quê? Porque julgou-se forte o suficiente para ir aonde não deveria. Existem lugares de onde Deus nos tirou que nós não podemos voltar. E Deus sabe disso. Agora, nós muitas das vezes é que esquecemos e queremos voltar àqueles lugares que antes frequentávamos, aquelas amizades que nos levavam para o abismo. Não, eu vou porque agora
agora eu tenho força suficiente para resistir. E chega na hora, cede, não tem força necessária. E aí, prejuízos já estão feitos. Mas Jesus disse, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ele espera encontrar em nós vigilância a todo instante. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em qualquer lugar, em casa, na condução, na escola, no trabalho, na rua, no comércio, aonde você estiver. Seja cuidadoso, seja vigilante, não se descuide, não fique como se no lugar onde você está não tem perigo. O perigo está em todo lugar. E principalmente o perigo de natureza espiritual. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em várias parábolas, Jesus disse, vigiai, 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 vigiai. Por que falou tanto em vigiar? Porque exatamente a falta da vigilância nos leva ao caminho escorregadio, nos tira da presença de Deus. Então nós precisamos ser cuidadosos, ser vigilantes. Então você observa, Elias sofreu este problema. Sansão foi outro. Sansão sabia o que Deus tinha na vida dele, sabia que o nascimento dele foi uma promessa de Deus. Deus o tinha consagrado como nazireu, para que ele estivesse ali à mão de Deus e fosse um instrumento. No entanto, ele começou a se deixar levar, porque ele achou que ele era forte o suficiente e que ninguém poderia derrotá-lo. E começou a brincar com as coisas de Deus na vida dele. Deus deu a ele uma força sobre-excelente. E as pessoas vinham e ele destruía as pessoas e ficava todo feliz. Né? Não tem ninguém que fazia páreo com ele. Porque era chegar e ele destruir. Era amarrar ele e ele desfazer as amarraduras, as cordas. Elas quebravam. E isso aí, mas é uma coisa, um espetáculo digno. Pois é. Mas não foi para isso que Deus o escolheu. Não foi para ele ficar fazendo espetáculo. Deus escolheu para ele ser um instrumento, para ser alguém separado. Mas ele deixou-se levar. E depois enamorou-se de uma pessoa que não deveria. Foi para um lugar que não era próprio de um nazireu. Então tudo contribuiu para um desvio. E quando chegou lá, foi acariciado e aquela mulher usada pelo maligno, roubou o seu coração, descobriu o seu segredo. Quando os inimigos vieram, ele pensou que ainda era o mesmo, foi vencido. Vazaram seus olhos, morreu cego. Se bem que, a palavra de Deus, que na morte, ele matou mais pessoas do que em vida. Deus por misericórdia, mas ele morreu cego. Ele poderia ter vivido mais. Ele poderia ter experimentado bênçãos gloriosas de Deus na vida, mas deixou-se levar. O que Deus colocou na vida de Sansão, o que Deus colocou na minha vida, o que Deus colocou na sua vida, na sua, do outro, na nossa, não é para a gente fazer espetáculo com as coisas de Deus. Aquilo não é nosso, é de Deus, é propriedade dele. Ele depositou em nós para que nós nos tornássemos instrumentos pelos quais Deus pudesse nos usar. Porque na força humana nós não somos bênção para ninguém. A diferença em nós é o que Deus depositou em nós. E a palavra de Deus diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, quebrável, pode furar, pode rachar, mas o tesouro está lá dentro. Esse tesouro que é a excelência do conhecimento de Deus. Então, o que Deus dá a nós, ele dá para ser usado para a glória do nome dele. Quando a gente se julga no afã
de que aquilo é meu e eu vou usá-lo segundo o meu entendimento, vai haver um descuido, eu vou usar o que é de Deus de maneira errada, não vou ter a proteção de Deus, Deus não vai ficar satisfeito com a minha atitude, vou abrir brecha, o adversário vem naquilo que eu abri espaço, ele vai entrar ali. E quando ele entrar ali, nós vamos ser derrotados. E com que cara nós vamos chegar diante do Senhor e dizer a ele que fomos nós que erramos? A maioria das pessoas, não, foi fulano, não fui eu, fulano me tentou. Foi o adversário jogou tropeço no meu caminho, mas não sei o que. Será que não foi você que procurou aquele caminho? Será que não foi você que buscou aquela atividade que você estava desejando e agora você diz que foi o adversário que trouxe para você? Tenha coragem. Fala a verdade. Eu errei. Eu fui não devia. Eu me relacionei com quem não podia. Eu fiz o que não deveria. Eu usei o que era de Deus como se fosse meu. E agora estou arrependido. Se isto fizer, Deus perdoa. Porque Deus é misericordioso. Agora, nós não podemos, depois de termos a queda, nos apresentar como coitadinho, como vítima. Não, eu fui vítima. Não foi não, senhor. Você se entregou a esse estado de coisas e descuidou-se da orientação de Jesus. Vigiai e orai. Ele disse, olhai, vigiai e orai. E aqui diz, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, Elias teve um descuido. Sansão teve um descuido. Ananias e Safira viram lá os irmãos vendendo propriedade e levando o dinheiro para Pedro. Fizeram a mesma coisa, vender a propriedade. Só que é o seguinte, não vamos levar tudo não, vamos levar só um pouco. Só que quando chegar lá, nós vamos dar a entender que nós estamos levando tudo. O que foi isto? O adversário encontrou uma brecha na vida deles porque eles deram brecha. Eles poderiam ter chegado e dito a Pedro, Pedro, nós vendemos por tanto, porém estamos dando aqui a metade, ou 20%, ou 60%, nós estamos dando aqui uma parte do que vendemos. Estava resolvido o problema, não teria nenhuma dificuldade. O problema se originou porque se apresentaram como se estivesse dando 100%, quando, na verdade, uma parte ficou em casa. O diabo entrou ali, seduziu e enganou aquele casal. Eles perderam a vida. Tornou-se... Elias ainda foi recuperado por Deus. Sansão não teve condição. Ananias e Safira também não teve condições de ser recuperado. Isto por quê? Faltou vigilância. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não se descuide. Cuidado, obreiro. O que você tem não é seu, é de Deus. Ele depositou em você para usá-lo para o reino dele. Não use para benefício pessoal. Fazendo isso, você está corrompendo os dons de Deus, está abrindo brecha para o diabo ferir a tua alma. Muito cuidado com isso. Abre os olhos. Converte-te ao Senhor. Arrependa-se deste caminho. Volte à simplicidade. E tribute toda a glória e toda a honra unicamente a Deus. Você não tem glória. Quem tem glória é Deus. Pedro foi outro. Jesus escolheu, ele vem servindo Jesus, uma bênção, uma maravilha. Chega lá na frente, Jesus diz, olha Pedro, o diabo pediu para se andar com você. Mas eu roguei por você, e você, quando se converter, confirma teus irmãos. Jesus avisou. Quando Jesus estava perto de ser entregue na mão das autoridades para ser julgado e crucificado, ele avisou Pedro, olha Pedro, vai acontecer assim, o Filho do Homem vai ser entregue e
E Pedro disse, não, eu vou contigo até o fim, se preciso for até a morte. Jesus disse, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, duas vezes, 3 vezes me negarás. Ele disse, não, de maneira nenhuma, eu não vou negar o Senhor. Como é que eu vou negar o Senhor? Pois então, Jesus foi levado, Pedro ficou seguindo de longe. Quando chegaram lá e foram interrogar a Pedro, ele disse que não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, não fazia parte do povo que seguia Jesus. O que foi isto? Pois é, Pedro abriu uma brecha, o diabo entrou, ele não disse a verdade e ficou... Deus abençoe a irmã Maria Lima. E ficou naquela situação, faltou vigilância. Jesus já tinha avisado, Pedro, vai acontecer assim. Não, senhor, isso nunca vai acontecer. Como é que a gente pode receber uma palavra de Jesus e dizer que não? Tudo que Jesus diz é verdade. Jesus falou que eu estou no perigo, eu estou no perigo. Eu preciso ter cuidado para sair desse perigo, dessa dificuldade. Ele avisou a Pedro. E Pedro disse, não, isso não vai acontecer. E aconteceu. Se não fosse aquele olhar de misericórdia de Jesus, que Jesus olhou para Pedro, ele caiu em si, e quando Jesus ressuscitou, foi lá e procurou a Pedro, e reafirmou nele o seu propósito, e Pedro se consertou diante de Deus, ele teria se perdido. Mas a felicidade de Pedro foi que Jesus o procurou e ele foi restaurado. Já Judas não teve a mesma sorte. Judas, quando Jesus disse, o que queres fazer, faça logo. E ele foi, chamou os inimigos de Jesus, se vendeu para entregar Jesus, para que Jesus fosse preso. E depois de feita a situação, ao invés dele se arrepender e pedir perdão, ele sentiu tristeza, mas não se arrependeu. E foi se enforcar, cometeu suicídio. Era isso que o adversário queria, e ele encontrou na vida de Judas. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, eu e você precisamos ser vigilantes, porque o adversário não dorme em serviço. Ele é implacável. Se não dá de um jeito, ele vem de outro. Mas que ele vem, vem. E se nós não estivermos atentos, ligados e em plena comunhão com o Senhor, nós seremos alvos do adversário. Ele joga a flecha em nós todos os dias. E elas não pegam porque estamos vigilantes e a proteção de Deus está ativa sobre a nossa vida e não nos deixa atingir. Então vemos aí Eva e Adão. O Senhor não avisou para Adão, pode comer de tudo que tem no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comas? Avisou, ele escutou? Escutou. Só que quando chega a serpente lá, induz e engana, o que eles fazem? Eles comem da árvore proibida. E Deus, então, lançou fora do jardim do Éden e trouxe essa tristeza para toda a humanidade, que foi a entrada do pecado, e todos nós nos tornamos pecadores por conta daquela falta de vigilância de Adão e Eva. Mas a felicidade é que Deus, por amor e misericórdia, preparou o plano da salvação e nos resgatou por Cristo para Ele. Hoje servimos a Jesus. Mas, porque Deus fez o caminho de nos buscar. Porque do homem por si mesmo, ele não busca Deus. É Deus que sai em busca do homem. Então o que Jesus disse aqui, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você, obreiro, nós que servimos a Deus, precisamos viver 24 horas por dia no estado de vigilância, atenção, cuidado, prudência. Cuidado com as conversas, cuidado com o que fala, cuidado com o que vê, cuidado onde põe a mão, cuidado onde põe o coração, cuidado onde coloca os pés, cuidado com aquilo que entra na tua mente. Muito cuidado, vigilância, ser cuidadoso, ser vigilante.
Vigiai em todo tempo. Nós não sabemos quando virá o Senhor, mas sabemos que Ele virá. E quando Ele vier, Ele quer nos encontrar vigiando. Não se descuide. Não tire férias. Não peça minutos a Jesus. Jesus, é só um tempinho, eu vou ali, depois eu volto, Jesus. Não faça isto. Nesse trajeto, o adversário rompe a tua alma e destrói a tua vida. Fica firme com Jesus. Vigilante. Atento. Olhai, vigiai e orai. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Que na vinda do Senhor, se eu estiver ainda nesta terra, Ele me encontre vigiando. Se estiver dormindo, aguardando no descanso, já venci a vida. Mas se estiver na existência ainda, que eu esteja vigilante, cuidadoso. Que você seja vigilante, seja prudente, seja cuidadoso, não se descuide, não se venda, não rompa com a simplicidade, não rompa com a sinceridade, permanece fiel, voltado para Deus. Você é uma bênção, tributa a glória a Deus. Deus te usa, tributa a glória a Deus. Não queira associar para você aquilo que não te pertence. Deus tem bênçãos e vitórias, livramentos para todos nós, mas o que é dele, não é nosso. Então não vamos exercer propriedade naquilo que não temos. O que foi isso? Foi Deus que me usou. Foi aquilo, foi Deus que mandou. Foi Deus que fez. Glória a Deus, glória a Ele, honra a Ele, louvor a Ele, adoração a Ele, somente a Ele. Quando nós fazemos assim, nós estamos fechando a porta pela qual o adversário poderia entrar e nos atingir. Mas quando ele vê essa blindagem, que tudo que acontece, nós dizemos, é para a glória de Deus, o adversário não pode tocar. Mas sejamos vigilantes até o último instante da nossa vida na terra. Vigilância é a ordem do dia. Vigiai, vigiai, vigiai. Querendo Deus, amanhã retornar.